Olá, tribo do meu Brasil, eu sou Sônia Calafalo. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre pirâmides da Amazônia. Na verdade, é uma das sugestões que eu mais recebi essa semana para que eu falasse a respeito desse assunto, pirâmides da Amazônia. Pirâmides da Amazônia, eu vi que várias pessoas têm as suas versões, várias pessoas que de alguma forma já ouviram falar, teve contato. Mas eu vou contar essa versão aqui agora, eu vou comentar com vocês a versão do meu povo, Calafalo, meu povo do Xingu. Como é que a gente tem contato com isso? Como é que a gente vê a história por trás desses pirâmides? Olha só, segundo a nossa história, o índio, o povo indígena do Xingu, somos os primeiros povos a habitar este planeta. Segundo a nossa história, somos os primeiros povos a habitar o Brasil. O que acontece? No decorrer dos anos, o meu povo vem se modificando, vem mudando, como dizer assim, um pouco de cultura, vem modificando um pouco da língua, um pouco da história, até algumas coisas mudam. Pirâmides, na verdade, a obra, segundo a nossa história, é obra do Grande Espírito. Porque assim, tem uma época que a família do Acuancaga são os primeiros povos a habitar este planeta, segundo a nossa história. São primeiros seres humanos, como dizer assim, a habitar o planeta Terra. O que acontece? No passar dos anos, o Grande Espírito transformou a oca deles. Eles viviam numa oca qualquer como essa oca do índio que vocês vê, feito de sapé. Só que o Grande Espírito, o Deus Criador, ele transformou essas casas em rochas, em pedra. Só que dentro dessas ocas, como qualquer indígena do Xingu, os indígenas têm costume de fazer grafismo dentro das ocas. Principalmente na casa do cacique. A casa do cacique tem umas simbologias, uns grafismos. Na nossa cultura, a gente considera sagrada alguns tipos de grafismo. Esses pirâmides, no decorrer dos tempos, hoje você consegue ver elas, algum vestígio. Que nem tem um vestígio muito assim visível, que vive no Médio Xingu, que era a casa do Acuancaga. Acuancaga é a primeira família a habitar este planeta, segundo a nossa história, que era indígena. A casa deles foi transformada em rocha pelo Grande Espírito. O Grande Espírito transformou a oca deles, em rocha. Aí o que acontece? Essas pirâmides, claro, hoje em dia elas são conhecidas como pirâmide, mas na verdade são ocas. Dentro dessas ocas, essas ocas transformadas em pedra, você encontra vestígios, você encontra grafismo, grafismo pintado na rocha mesmo, na pedra. Você encontra alguns artefatos dentro, só que tudo isso virou em pedra, mas você consegue ver grafismo ainda. Tudo isso, a gente tem. Isso é uma coisa muitos não falam muito sobre isso, porque é uma coisa sagrada pra gente. Esses pirâmides aí, muito sagrada, até porque as nossas civilizações, os nossos ancestrais viveram ali. Aí ficou algo
santuário, ou algo para santificar os nossos antepassados. Por isso que você não vê muito indígena falando sobre isso, porque é algo muito sagrado. Se eu acredito nessas pirâmides, claro que eu acredito, tem prova disso no Xingu, uma oca transformada em pedra, em rocha. Só que teve uma época que muitos gringos, isso há muito tempo, muitos gringos passaram a visitar esse local. Inclusive, eles se destruíram o lugar, algumas partes ficaram destruídas, porque alguns pesquisadores acabaram se aglomerando nesse lugar, no Baixo Xingu, eles se deformaram o lugar. Então, devido a isso, muitos indígenas não levam mais as pessoas de fora, os pesquisadores, para lugares como esse, porque é um lugar considerado, para nós, muito sagrado, entendeu? Ou algo que existe há milhares e milhares de anos. De repente, os pesquisadores vão lá, fazem série de coisas, danificam o lugar, não é legal. É o mesmo que aconteceu com essa rocha, quer dizer, essa oca transformada em pedra, que fica no Baixo Xingu, que era a casa do Aquancanga. A casa do Aquancanga transformada em rocha, na verdade, branco conhece como pirâmides, né? Para nós são ocas transformadas em rocha. O ruim disso, da exibição desses lugares, que nem eu estou falando agora, são pessoas curiosas, querendo conhecer o local de perto. Só que muitos acabam não levando a sério as nossas histórias, muitos acabam não respeitando. O que acontece? Danifica o lugar, e isso faz com que os indígenas não guiem mais os brancos para estar visitando esses lugares, esses santuários, porque a gente considera um santuário. E se eu acredito, sim, claro que eu acredito, na verdade são casas transformadas em rochas. Isso há milhares e milhares de... Por que foram transformados em rocha? Exatamente para a gente lembrar de quem somos, de quem a gente é, entendeu? A nossa história está ali. E tem uma história que a gente conta bastante entre nós indígenas, que essas marcas, esses gravíssimos, elas têm que ser preservadas, elas têm que ser protegidas. Porque se os brancos se descobrem em grande quantidade, danifica o lugar. Esse aviso é passado de geração em geração, que nem aconteceu com a casa do Aquancanga. A casa do Aquancanga, que fica no Médio Xingu, o pesquisador foi lá, eles tiraram várias coisas dentro da oca, a oca transformada em pedra, tiraram vários vestígios e levaram para vários lugares. Arqueólogos, né? E não gostamos nada disso. Eu mesma não gostei nada disso, porque acabou danificando o lugar, que era a casa do Aquancanga. As primeiras famílias indígenas que habitaram este planeta há milhares e milhares de anos. O grande espírito transformou a oca deles em rocha, para a gente sempre se lembrar de quem somos. E assim, as nossas histórias viver em geração, para ela ser contada de geração em geração. Assim como a gente conta para gerações futuras, para as crianças, e as crianças vai passando para outras pessoas, filho dessas crianças vai passando, assim geração em geração. Assim que a nossa história é contada, de uma forma oral, e também com algumas simbologias que só a gente entende, tá bom? Se eu acredito nas pirâmides da Amazônia, sim, eu super acredito, na verdade são ocas transformadas em rocha, onde vive a nossa história, onde vivem nossos ancestrais. E um lugar como esse tem que ser preservado.